Oi, boa noite, tudo bom? Opa, boa noite, tudo bom? Estão todos me ouvindo? Ok, legal. Para começar, vou compartilhar um pouco aqui a tela com vocês, para vocês terem acesso à minha tela, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre saúde. Compartilhar aqui, compartilhar aqui. Legal, estão todos vendo a minha tela, né? Calma que está carregando, um segundo. Apareceu aqui para mim, viu? Tá certo. Legal, tá certinho? É que a minha está carregando ainda. Então vamos lá. A gente vai falar hoje um pouquinho de saúde, tá? Eu sou psicólogo, eu sou empreendedor dentro da Demon Life, né? Mas hoje vou falar mais sobre a minha área de atuação, a psicologia, tá? Eu sou psicólogo clínico já, atuando há 7 anos e meio no mercado, 7 anos e meio que eu me formei, que eu atuo no mercado, trabalhando com psicoterapia, com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano organizacional, então, eu venho fazendo esse trabalho, né? Tem alguns cursos de formação convencional e fora. E antes disso, eu era feirante, tá? Eu trabalhei 16 anos na feira, era puxado, entrei na feira com 14 anos, né? Foi até mais ou menos os 30, mas foi o que me deu a base, que me proporcionou para eu pagar a faculdade, pagar pós e me estruturar para poder viver do consultório, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do emocional ligado ao intestino. Rapidinho, Sobre Gabriel. Tá compartilhando a tela fermentação natural. É, É, tá bom, então beleza. Então, você tá eu vendo a mesma não, coisa que a gente, né? tô vendo umas coisas, mas é que travou aqui mesmo. Não, tá bom. Pode continuar Eu vou então. interromper um pouquinho e começar de novo, tá? Tá bom, pode Peraí. ser. Espera um segundo. Eu quero. Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês aqui enquanto o Gabriel está consertando a tela dele lá. Nós estamos com 93 pessoas, com 93 computadores, né? Não quer dizer que isso são pessoas, pode ter mais do que 90 pessoas aqui, bem provável que tenham pelo menos o dobro, né? Se você tiver com dois aparelhos conectados, já fica ligado, porque vai estourar a capacidade da sala. Provavelmente na semana que vem a gente vai conseguir uma sala maior, né? A gente já esperava que isso ia acontecer, para que não fiquem convidados de fora. E até uma coisa legal também destacar, pessoal, que eu vi aqui que tem várias pessoas que não habilitavam o áudio. Então, identifique você que é empreendedor, que já faz parte do negócio, se algum dessas pessoas que não habilitaram o áudio delas, tá? Se não é um convidado seu. Porque se for um convidado seu, dá um toque lá na pessoa, ensina ela a habilitar o áudio dela para que ela consiga escutar a gente, tá bom? Porque ó, tem pelo menos, sei lá, uns 6 ou 7 aparelhos aqui que não conectavam o som ainda, tá? Droga. O Gabriel, o Desculpa, Denis. PowerPoint está Travou. compartilhado? Tá compartilhado? Não, né? Faz o seguinte, ó. Se você achar mais rápido compartilhar, mandar para mim os slides no meu e-mail, eu compartilho aqui do meu. Eu acho que até caiu a conexão dele. Deve ter travado lá, pessoal. Então vamos lá. Por enquanto, vamos esperar É isso, eu acho que ele caiu, exatamente. Eu acho que travou a sala dele, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Vamos dar 5 minutos então para a gente começar de novo, tá? Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui. E aí dá tempo de você pegar uma água, dá tempo de você pegar um papel, uma caneta também, para. Deixa eu ver onde que eu compartilho minha tela. Sumiu? Ah, tá, apareceu aqui. Dá tempo de você pegar um papel, caneta e também tomar uma água, tá bom? Rapidinho, já voltamos. Antes, tá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de saúde é que o corpo humano ele é todo conectado, tá? Essa divisãozinha bonitinha que a gente vê, ela só serve para você estudar. Então, eu que estudei a parte emocional, a parte da saúde emocional. A saúde emocional está muito ligada à saúde física,
Porque é tudo interligado, nós somos um ser só, tá? Então a gente vai focar um pouco nisso. Eu vou passar um pouco de conteúdo assim mais fisiológico para a gente poder entender, mas a gente vai amarrar tudo no final, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo que a gente precisa entender, tá? Como funciona o pensamento? Vocês já pararam para pensar como que o pensamento funciona? Às vezes dá a impressão que é uma nuvenzinha que tem aqui em cima, e aí de repente cai um raiozinho e vem aquele pensamento. Ah, é isso. Mas não, o pensamento ele é orgânico. Ele é tão orgânico quanto o coração batendo, quanto o pulmão inflando quando a gente respira, ou o sangue correndo na nossa circulação, tá? Mas como que ele funciona? Ele funciona através de neurotransmissores e uma estrutura chamada sinapse, tá? O que que é isso? A gente tem que pensar assim: nosso corpo é formado por células, certo? O nosso cérebro também, só que as células do nosso cérebro, elas são chamadas de sinapse. Elas não se encostam, tá? Mas elas mandam uma química de uma para outra, que manda para outra, que manda para outra. E essa química é a chamada de sinapse. Vocês já ouviram falar em adrenalina, noradrenalina, é, cortisol? Esses são neurotransmissores, são a química que é passada de um neurônio para o outro, tá? E todo problema mental e emocional, ele vai acontecer exatamente nessa comunicação. O que que acontece? Ou a química que sai de um neurônio e entra no outro não é uma química de qualidade, está com uma qualidade baixa, ela precisa ser fortificada. Ou essa química sai e se espalha e não chega nesse neurônio, ou esse aqui não consegue absorver. Então, todo o problema mental que nós encontramos vai encontrar nessa comunicação. E é aí que a medicação psiquiátrica atua, tá? Ela vai fazer como se fosse uma ponte entre um neurônio e o outro para facilitar essa comunicação, certo? É assim que o nosso pensamento funciona. Por isso que às vezes a gente vê uma foto, lembra de uma coisa, lembra de outra e lembra de outra. E é assim que forma a cadeia de pensamentos, certo? Um segundo conceito que a gente vai estudar hoje é a neuroplasticidade. O que que é isso? Tá? O nosso cérebro, a gente tem que pensar no nosso cérebro como uma argila. E o que que acontece com essa argila? Conforme nós vamos aprendendo, tendo experiências, vamos criando mais conexões entre neurônios que não existiam antes. O conhecimento é assim, tinha um caminho de conexão, e aí de repente você começa a construir outros caminhos de conexões com outros neurônios. Isso vai ampliando o leque de pensamento, de conhecimento, de comportamento. E quando isso acontece, o cérebro ele também tem algumas mudanças físicas mesmo, tá? E isso é neuroplasticidade, certo? Então é assim que a estrutura do nosso pensamento funciona, tá? Vamos falar da depressão em si. A depressão ela tem três motivos principais, tá? Ambiental, emocional e comportamental, tá? A gente vai falar hoje na parte do organismo, que é do comportamento, tá? O que acontece dentro do nosso organismo, quando dispara a ansiedade, que é o foco hoje, tá? Falar sobre depressão, intestino e fazer essa relação. Quando o nosso corpo está inflamado, por qualquer motivo, o que que acontece? Ele altera a química do cérebro. Altera a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, ele faz essa alteração. E aí o que acontece? Fazendo essa alteração, o que que isso gera? Um tipo de inflamação no cérebro. E aí o que acontece? É como se essa neuroplasticidade que eu expliquei antes, ela secasse, ela congelasse. Pensa que ela é argila molinha que a gente vai mexendo e consegue manusear, e é como se ela fosse secando. E isso inibe a nossa capacidade de ter pensamentos produtivos e positivos, que é o que causa a depressão. Na depressão, nós temos um circuito fechado onde só conseguimos ter pensamentos negativos. A gente não consegue sair desse circuito. E mesmo com algumas experiências positivas, a gente não consegue absorver, por causa que essa neuroplasticidade está comprometida. Então, o que que acontece? Ela acaba congelando, meio que solidificando e impedindo essa comunicação, essas novas sinapses, certo? O que que o intestino tem a ver com isso? Vamos lá. O nosso intestino, ele é literalmente a raiz do nosso corpo. O que que acontece? A gente come o alimento,
a gente põe na boca. O processo digestivo, ele começa no sentir o cheiro do alimento, que aí já vai preparando o seu estômago para receber o alimento, tá? Aí você põe na boca, mastiga, tritura ele bem, manda pro estômago, que vai mandar pro intestino. E o que que o intestino vai fazer? Ele vai, como se ele minerasse as substâncias importantes para o nosso organismo que nós precisamos. Ele vai puxar o que é importante e o resto ele vai produzir um bolo fecal e vai descartar, tá? Então, por que que o intestino é importante? Porque ele absorve nutrientes, elimina toxinas, produz serotonina. Na verdade, hoje já se sabe que de 80 a 90% da serotonina que o nosso corpo produz vem do intestino e não do cérebro, tá? Produz hormônios, então vários hormônios que nós usamos dentro do cérebro é produzido no intestino, tá? Controle do sistema imunológico, controle de inflamações, tá? Então ele é bem importante. E isso no intestino saudável, tá? O que que acontece hoje? Hoje nós não temos uma alimentação muito saudável, uma alimentação muito balanceada. A gente tem uma vida corrida, às vezes não dá tempo de parar e comer, a gente fica muito tempo sem comer. A gente tem que correr na padaria e comer aquela coxinha lá com café, que é uma delícia, mas não é muito bom para a saúde. Às vezes a gente, sei lá, faz aquele miojo lá, sabe aquele miojo que a gente só joga miojo, um pouquinho de ketchup, às vezes só para dar um gostinho. Isso não faz bem para o nosso organismo. E ele vai desregulando ele, tá? Vamos falar um pouquinho da microbiota. O que que é microbiota? É o conjunto de bactérias que vivem no nosso intestino, tá? Hoje já se sabe que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que próprias células, né? Tem cientistas que já falam que nós somos seres bacterianos e não seres celulares, para você ter uma noção de como que é essa população de bactérias. E tá tudo bem, elas são saudáveis, elas são para viver dentro da gente e fazer essa troca com a gente, tá? Então a gente tem bactérias boas para o nosso organismo e bactérias ruins. São as bactérias fermentativas e as putrefativas. As bactérias fermentativas, elas representam cerca de 85% de todas que estão no nosso intestino. Basicamente, 80% das bactérias que nós temos no corpo ficam no intestino, tá? E 15% de bactérias ruins, tá? As putrefativas. E elas vivem em harmonia ali, bonitinho. O problema é quando elas estão desreguladas, elas estão em desarmonia. Que aí o que que acontece? Elas, vamos pensar assim, a gente tem que pensar assim, o nosso intestino, as bactérias vão formar tipo como se fosse aquele filtro de café. Sabe quando você vai passar um café e pega aquele filtro de papel? Aí você coloca o pó, põe a água quente e sai aquele café gostoso, cheiroso, que todo mundo gosta, né? Vamos pensar assim, a gente pega esse mesmo filtro de papel, pega uma caneta e faz vários furos no filtro de papel. Coloca lá e passa o café. O que que vai acontecer? Vai um monte de toxinas, o que não deveria ir para o café vai para o pó, e aí fica aquele café ruim, aquele café empelotado. É isso que acontece quando nós temos a desbiose intestinal. A gente desregula esse nível de bactérias, a gente acaba tendo mais bactérias negativas do que positivas, e é como se as membranas do intestino abrissem. E aí, tudo que deveria ser descartado no bolo fecal acaba passando para o organismo. E aí, o que que acontece? Inflama. Nosso organismo todo, nosso corpo começa a inflamar. E quando o nosso corpo inflama, muda, afeta os neurotransmissores, os hormônios, e aí o que que acontece? Depressão, ansiedade e vários outros problemas de saúde, tá? Aqui é um pouco dos problemas de saúde que nós temos, que nós podemos desenvolver por causa dessa microbiota desregulada, por causa desse intestino desregulado. Câncer, depressão que a gente está falando, alterações gastrointestinais, esofagite, obesidade, osteoporose, artrite, tá aqui embaixo aqui aqui, baixa imunidade, humor alterado. E vamos combinar, quando a gente não está bem de saúde, quando nós não estamos legais, a gente também não fica bem emocionalmente, porque o nosso corpo é um só. E vocês podem fazer esse teste em casa, tá? Esteja andando tranquilamente e mete o dedinho na quina de qualquer móvel. Você vai ver que vai doer até a alma.
Então, para você ver como o corpo ele é todo interligado. Então, é impossível manter uma saúde emocional boa se nós não temos uma saúde física boa, tá? Além da questão química que afeta o emocional por causa dessa microbiota desregulada, ainda tem a questão fisiológica, física do nosso corpo, né? Que também vai afetar o emocional. Legal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre sistema simpático e parasimpático, tá? Vocês vão entender onde que eu quero chegar ali na frente, tá? Basicamente assim, o sistema simpático é um sistema de ativação, um sistema onde você está ativo. É um sistema onde nós temos acionado o mecanismo de luta-fuga, eu vou explicar. E o parasimpático é quando nós estamos relaxados, tranquilos, de boa, como a maioria de nós estamos agora. Então, se a gente está aqui de boa e de repente entrar um leão na casa de qualquer um de nós, a gente vai ficar acelerado e vai precisar ter uma ação. A gente passa do parasimpático para o simpático, tá? Sistema parasimpático é o sistema de relaxamento, tá? É um sistema onde toda a energia do corpo está concentrada aqui, ó, nos órgãos vitais. Intestino, fígado, estômago. Por quê? Porque esses órgãos precisam funcionar e o cérebro ele vai dar mais atenção para cá. É aqui, é geralmente nesse estado que a gente fica depois de bater aquele pratão de feijoada. Depois que a gente acaba de almoçar e vai... Sabe quando você almoça e quer tirar aquele cochilozinho? Então, é exatamente aí que esse sistema tá ativo. E na maioria dos momentos que nós estamos relaxados, tá? Agora, o sistema simpático ele é um pouco diferente. O sistema simpático ele te prepara para uma ação, tá? Eu vou explicar assim, é como eu explico para os meus pacientes, tá? Nosso corpo ele não foi projetado para viver como nós vivemos hoje. Ele foi projetado para viver na floresta, como viviam os nossos antepassados, né? E na floresta nós estamos expostos a perigos. Então, vamos imaginar que a gente está andando na floresta, feliz, alegre, saltitante, e aparece esse ser bonitinho aqui, o Tiranossauro Rex. Dá tempo de você falar para ele assim, ó, peraí que eu vou me alongar aqui, eu já corro de você. Peraí, só um segundo. Não dá tempo. Por quê? Porque você tem que ter uma resposta imediata. Só que o nosso corpo já é projetado para sobreviver a isso. Então acontece assim, a gente identifica um medo, seu cérebro identifica o medo, ele aciona o mecanismo de luta ou fuga que vai preparar o seu corpo para uma ação, vai tirar você do sistema parasimpático, que é o relaxado, e vai colocar você no estado de alerta. Tá? O que esse sistema vai fazer? Vai tirar a concentração do sangue dos órgãos vitais e mandar para os braços e para as pernas, porque é onde a gente precisa de energia para essa ação. Tá? Vai acelerar o batimento cardíaco e acelerar a respiração. E vai liberar um monte de adrenalina no sangue, tá? Para a gente ter ação. Já viram aquela pessoa que está tão agitada que às vezes se machuca e nem sente? Vai sentir depois de 2 horas depois? Por quê? Porque a adrenalina faz isso. A adrenalina entra no sangue e começa a inibir algumas coisas. E você tem ação. Foge do perigo. Aí você faz o quê? Relaxa, tá? É assim que o nosso corpo funciona. Qual que é o problema disso hoje? Hoje, nós temos perigos físicos, sim, mas nós temos mais perigos emocionais. Por exemplo, quem tem medo de ser mandado embora do emprego? Quem tem medo de repente, não conseguir pagar aquela conta no final do mês? Ou da luz ser cortada? Ou de qualquer outra coisa, do chefe brigar? O cérebro tem diferença entre o real e o imaginário, entre o físico e o emocional. Então, ele vai acionar um mecanismo da mesma forma e vai atuar. E aí você fica entrando nesse estado de simpático para simpático. E aí e quando nós estamos entrando muito nesse estado de simpático, muito nesse estado de luta ou fuga, e quando a gente perde o controle, que é o que a gente chama de crise de ansiedade. Aquela pessoa que vai lá e perde o controle e passa mal, tá? O que é uma crise de ansiedade? O que a pessoa sente? Frio na barriga, aceleramento cardíaco, aceleramento da respiração. Só que como a pessoa não tem a ação, o que vai acontecer? Ela vai ter dor muscular, ter sudorese, às vezes dor de cabeça. Então, porque o corpo preparou toda uma ação e não aconteceu. Mas o que isso tem a ver com o intestino? Tudo, tá? Quando a gente... Vou explicar essa parte aqui primeiro, tá? A gente vai estar falando um pouquinho de cada ponto orgânico, depois a gente vai amarrar tudo, tá? O que é o nervo vago? É a ligação direta que você tem do cérebro com o intestino,
tá? E por que que ele é responsável? Pelo que ele é responsável? Pelo controle da maioria dos órgãos vitais que nós temos, tá? Só que ele também é responsável por liberar hormônios para inibir a adrenalina no sangue. Então, quando a gente tem um estado de luta ou fuga, faz uma ação, sai do perigo, em seguida, o nervo vago ele libera hormônios para inibir a adrenalina para o seu corpo voltar a um estado de relaxamento, que é o estado natural dele, tá? O que que acontece com isso? Tá? Se você fica entrando muito nesse estado de luta ou fuga, muito nesse processo ansioso, muito nesses perigos, entrar muito nesse estado no estado de estresse, libera muito cortisol. E o que que o cortisol faz? Ele elimina as bactérias boas do intestino, quando liberado em muita quantidade. E aí o que que acontece? Lembra do intestino lá, que ele é fechadinho e aí ele vai abrindo, conforme não vai tendo bactérias positivas, bactérias boas? É isso que vai acontecendo. Porque você tem liberando, fechando, liberando, fechando, liberando, fechando, e aí o que acontece? Vai detonando as bactérias do seu intestino. Automaticamente vai inflamando todo o organismo. Viu como uma coisa puxa a outra? Como o organismo ele é todo integrado? Então, é praticamente possível falar de saúde emocional, saúde física, de formas separadas, tá? É, esse aqui é um outro ponto importante, tá? Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu só vou no banheiro em casa, só faço o número 2 em casa, ou que segura muito tempo, ou aquela pessoa até que tem intestino preso que fica muito tempo sem ir no banheiro? O que que acontece aqui, tá? Se você, o bolo fecal é praticamente tudo que precisa ser eliminado, tá? E quando ele chega para ser eliminado, ele tem que ser eliminado, tá? E quando ele fica no seu organismo, quando você não elimina, o que que acontece? O seu intestino começa a puxar de volta os pseudos nutrientes do bolo fecal. Então ele começa a repuxar bactérias ruins, é, é, produtos tóxicos devem ser descartados, células mortas, ele começa a repuxar de novo. E aí começa a desregular a microbiota também, tá? Então é assim que o nosso organismo funciona, tá? Então o emocional e o físico, eles estão interligados, tá? E aí, aonde a ciência deu um grande passo hoje, tá? Que nem o Denis falou, a gente vai falar do Zenco hoje, que é um produto que ajuda a regular exatamente isso, a microbiota, tá? Por quê? Como a gente viu, como o organismo ele é todo interligado, o físico afeta o emocional, se você começa a regular a microbiota, o que que acontece? O seu emocional começa a melhorar. Você começa a estar mais estabilizado. Inclusive, tem alguns pacientes que estão tomando o Zenco e eles já estão relatando melhoras, né? Estão se sentindo melhor. Porque o que que acontece? Lembra da medicação da depressão que eu expliquei, que vai construir essa ponte? O que que ela faz? Já que a química não está funcionando, ela vai atuar e vai facilitar esse processo, certo? Aqui vai ser um pouco diferente. Esse aqui é um produto natural que ele vai ajudar a restaurar a microbiota. Restaurando, vai desinflamar. Desinflamando, os hormônios começam a se estabilizar e logo o pensamento volta a funcionar. O cérebro volta a funcionar de uma forma mais tranquila, tá? E por que que esse produto é tão bom? Porque ele já vem há um tempo, as pessoas estão se estudando, os cientistas estão estudando o poder dos produtos fermentados dentro do organismo. Inclusive, uma das culturas que tem a maior longevidade é a cultura japonesa, é a cultura oriental. E eles consomem muitos fermentados. E se descobriu que isso tem correlação, tá? E o que que é o Zenko Juice, tá? O Zenko Juice, ele é um produto que ele reúne 80 ingredientes em um só, tá? Entre frutas, cereais, verduras, legumes, especiarias, vegetais marinhos, água mineral. Ele é um produto vegano. O que que acontece? Você pega esses produtos, coloca para fermentar, ele passa pelo período máximo de 6 meses, tá? Que é o máximo da fermentação. E depois disso, você vai ter um outro produto. É um tipo de um xarope, de um suco, que você toma. E ele vai alimentar as bactérias fermentativas, porque ele já é um produto fermentado. E aí, o que que ele faz? Ele começa a reestruturar a microbiota. Ele começa a ajustar para o que deveria ser o natural. 85% de bactérias positivas
e 15% de bactérias negativas, tá? Ele tem uma eficácia de modulação intestinal. Amor, não tá carregando. Eu pus para carregar aqui, mas não foi, tá? A minha técnica vai dar um jeito. Então, ele vai fazer essa modulação intestinal. A cada 21 dias, você tomando o Zenco, ele vai fazer esse processo de remodelação intestinal. Conseguiu? Foi? Não. Foi. Agora foi. Ele vai fazer esse processo de reestruturação intestinal e a cada 21 dias. Então, basicamente assim, a cada 21 dias você aumenta mais 10% de bactérias positivas e diminui de 40 a 50 das negativas. Então, ele vai fazendo essa reajuste, tá? Fazendo esse reajuste, o organismo desinflama, certo? O que que você pode sentir com as melhoras desse tomando o Zenco, tá? Lembrando que é uma dose diária de 30 gramas. É um shotzinho, tá? Que você vai tomando ele todos os dias, religiosamente, mais religiosamente do que o remédio de pressão que o seu vozinho toma, tá? Então ele tem que ser, porque ele vai ajudar a reestruturar. O que que você tem que pensar? Essas bactérias negativas, elas sempre vão se alimentar daquilo que a gente come, que não é tão bom, que é açúcar, é farinha, produtos industrializados, que é basicamente o que a gente come e consome hoje, né? Quando a gente toma o Zenco, a gente faz essa reestrutura e alimenta as bactérias positivas. É aquela história, qual o cachorro que é mais forte? Aquele que você mais alimenta. Então, nós temos que alimentar as bactérias positivas. Então, o que que a gente começa a sentir depois de um tempo tomando Zenco? E isso varia de organismo, tá? Não adianta você falar assim, vou começar a tomar hoje, vou tomar uma semana e vou ficar bem, nunca mais vou tomar. Não, isso é um alimento para você incrementar na sua dieta. Pouquinho todos os dias. Então, melhora o brilho na pele, porque o seu intestino inflama e essa inflamação precisa sair por algum lugar e acaba saindo pela pele, onde nós temos vários problemas. Melhora o aspecto da urina, melhora o humor, melhora o sono, aumenta a disposição, controle de apetite, está bem na frente. Funcionamento do intestino, controle da taxa glicêmica, fortalecimento do sistema imunológico, controle da taxa de colesterol. Então, ele vai ajudando a regular o organismo. Que nem eu estou tomando Zenco já há uns 2 meses, 3 meses, algo do tipo. E o que que eu percebi em mim, tá? Sabe aquele soninho depois do almoço que todo mundo tem? Eu já não sinto mais, eu estou muito mais disposto. Eu acordo de manhã disposto, então eu estou mais disposto. Não mudou muito meu sono porque eu deito e durmo, eu sou bom nisso, né? Mas aumentou minha disposição, diminuiu minha vontade de comer doce. Não que eu tenha deixado de comer, mas sabe aquela vontade de comer doce? Diminuiu, não estou comendo tanto. Regulou, em média, o meu intestino, porque acho que meu intestino estava bem inflamado. Então, a maioria das pessoas tem intestino preso. Então, ficam 2, 3 dias sem ir no banheiro. Eu sou o contrário, eu tenho intestino solto. Então, eu vou de 5 a 6 dias, 5 a 6 vezes no banheiro por dia. É muita coisa. Ir muito no banheiro também é mal, porque você desidrata, não faz bem. Tá? Então, o que aconteceu? Eu já estou regulando. O normal é de 1 a 3. Não estou em. Tem dias que eu vou uma, tem dias que eu vou 3, tem dias que eu vou um pouco mais, depende do que eu como, mas já está bem regulado. Tá? E tem relatos de outras pessoas que também estão tomando e estão se sentindo, estão tendo melhora na pele. A minha esposa mesmo deixou de ser tão adolescente, parou de sair tanta espinha. Então, é um produto que vem trazendo vários benefícios para a saúde. E nós estando bem, o nosso emocional também fica bem, tá? Então, a proposta do Zenco é essa, é trazer o equilíbrio, tá? É a gente ter esse equilíbrio na nossa saúde, tá? E agora eu vou retornar para o Denis, porque assim, é o que eu falo, eu posso ser o melhor psicólogo do mundo, tá? Se as pessoas não souberem disso, eu não vendo, eu não atendo, eu não ajudo as pessoas. Então, o Denis agora vai explicar como que funciona o trabalho em si com a The One Life, para que você possa poder consumir esse produto, para que você possa poder ter acesso ao Zenco.